Muito boa noite a todos que acompanham a Vozão TV. Um final de semana de muita vitória para o Ceará no Sub-20, no futsal e também no Clássico Rei. Vamos então à coletiva do técnico Guto Ferreira. Eudes Viana, da Rádio Assunção AM 620. Boa noite, Guto Ferreira. Parabéns pela vitória. Na sua opinião, Guto, qual o principal fator para que o Ceará conseguisse os gols e, consequentemente, a vitória diante do Fortaleza no clássico de hoje? Obrigado. Eu acho que foi um jogo extremamente disputado, onde as duas equipes tiveram muito espírito de luta e o Ceará foi mais preciso e nas jogadas que criou conseguiu fazer 3 gols e venceu. Olá, Guto Ferreira, Júnior Marquezine, Rádio Jovem Pan News, Rádio Cidade M860. Parabéns pela vitória. O que significa esta vitória para você, Guto Ferreira, a primeira diante do principal rival do Ceará aqui no futebol cearense pelo Campeonato Brasileiro, Guto? Não é a primeira, acho que você está enganado. A primeira é esse ano. Acho que a pergunta ela tem um cunho aí que não está completo. O ano passado nós tivemos 3 vitórias. Vencemos na Copa do Nordeste e vencemos as 2 do Brasileiro. Esse ano foi a primeira. Para mim, pessoalmente, foi mais um jogo de 3 pontos, importante, um clássico. E chegamos à 7ª colocação, mantivemos a 7ª colocação, chegamos a 22 pontos. E o principal, a 10ª partida sem derrota, fazendo mais uma vez o dever de casa, como mandante. E clássico, todo mundo quer ganhar. E eu também quero ganhar os clássicos. Mas o efeito final é para o torcedor. Para mim foi mais um jogo importante sim, porque foi a 10ª partida invicta. Ibernon Monteiro, Rádio Cidade, programa do Vozão. Parabéns, Guto Ferreira, as mudanças que você fez. O Ceará meteu a chiba no leão. Parabéns, grande Guto Ferreira. Parabéns, Ceará. Obrigado. Boa noite, Guto Ferreira, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto, aquela formação inicial, o que você tentou, o que você queria com aquela formação inicial do Ceará no jogo de hoje? Uma formação diferente, né? Você tentou algo tático, algo diferente. O que era seu objetivo com aquela formação, Guto? O jogo do Fortaleza ele é muito forte pelas alas, além do meio. E nós dobramos lateral e meio campo dos 2 lados, com jogadores de força e com chegada à frente. No início do jogo, o rival marcou muito forte. Nós tivemos dificuldade de propor o jogo de frente, mas essa situação ela não prosseguiu. O rival foi cansando, foi abrindo os espaços. No início eles conseguiram o gol, foi numa bola parada, A maioria das finalizações deles foram de fora da área. A nossa defesa teve bem postada. Ou situações onde não foram situações claríssimas de gol. Com exceção da bola parada ali que eles conseguiram o gol. Mas nós conseguimos, mesmo não tendo feito um bom primeiro tempo, conseguimos o empate, conseguimos jogar, já tínhamos conseguido algumas jogadas. No segundo tempo fizemos uma mudança, voltamos ao nosso sistema mais usual. A entrada do Kleber entrou muito bem no jogo, e nós conseguimos ser mais agressivo a partir das mudanças também, e conseguimos fazer os gols que nos deram a vitória. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Guto, a gente já conversou sobre isso outras vezes e era o lado negativo, né?
O Ceará, com pouco tempo, não demonstrava seu melhor futebol e tinha dificuldade no final das partidas. Você lembra no passado, que estava jogando a Copa do Brasil, a gente comentou isso aqui, e eu sempre acreditei nisso, nunca achei que fosse falácia. Lembra até que você disse que quando tivermos tempo o time vai jogar melhor, e o time passou a jogar melhor. O que eu quero saber é se dessa vez foi o revés da moeda, se o Ceará ter tido tempo para trabalhar, ter tido tempo para descansar, fez diferença nesse jogo, fez diferença principalmente no segundo tempo para essa vitória do Ceará por 3-1. Fez, Guto? Cara, eu acho que quem tem que analisar essa pergunta é o treinador deles, é a comissão deles. Eu sinto a minha equipe, né? A minha equipe eu posso falar. A minha equipe correu do primeiro ao último minuto, conseguiu dentro da intensidade que a gente conseguiu colocar na partida, um padrão mais equilibrado. Eles começaram com um padrão bastante alto e foram caindo no decorrer do jogo. O que causou, se foi a nossa intensidade ou se foi a sequência de jogos, aí eles que estão monitorando o dia a dia dos jogadores, que tem todos os medidores lá, que podem dizer, né? O que eu sei é que a gente conseguiu uma grande vitória, uma vitória por 3 gols, uma vitória expressiva, né? E seguimos firme e forte com a 10ª partida invicta, melhorando a cada dia. Guto Ferreira, boa noite. Repórter Sérgio Cavalcante, programa Futebol na Cidade e a equipe de esporte da Rádio Metropolitana. Guto Ferreira, em primeiro lugar, parabéns pela vitória num clássico. E Guto, eu gravei a seguinte frase que você falou antes dessa partida: não importa como se joga, clássico se vence. Essa sua frase, Guto, ela representou o quê e qual foi o ponto alto dessa vitória? A união do grupo, Guto, a determinação foi o fator preponderante? Mais uma vez, parabéns pela vitória. Eu acho que esse ponto, sim. Eu acho que o grupo acreditou do primeiro ao último minuto e só conseguiu sair vitorioso por causa disso. Foi um jogo difícil, um jogo extremamente disputado, decidido em detalhes. Benê Lima, Rádio Metropolitana, programa Companheiro do Esporte. Guto, além das condições e nuances naturais do jogo, a gente pode dizer que você estabeleceu consigo mesmo neste jogo uma maratona de disputas, digamos, de natureza interior, a partir de suas escolhas iniciais? Podemos dizer também que não foi só uma vitória do Ceará sobre o maior rival Fortaleza, mas uma vitória também do Guto, que venceu o próprio Guto. Posso tentar entender a comparação tua, né? Mas é que o jogo ele é feito de 90 minutos e não de 45. E muitas vezes o que aparenta que está errado, nós saímos com empate, embora tenhamos feito um primeiro tempo não tão bom, né? Mas ele contribuiu muito para que no segundo tempo a gente tivesse a força para poder vencer nos detalhes. Não foi só as alterações, foi o trabalho do primeiro tempo também, de todos aqueles que tiveram dentro de campo, se entregando, se esforçando e criando oportunidades ali dentro, né? Salvando oportunidades e assim por diante. Guto Ferreira, parabéns pela vitória. Del Luiz da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. O teu time no segundo tempo, mais uma vez, se aplicou demais no jogo, né? Mas o mais importante, pelo menos na minha visão, foi o método que você deve ter conversado com os teus jogadores no intervalo, ter observado o primeiro tempo, né? Fez para que teu time conseguisse vencer. E conseguiu. Queria que você falasse sobre o que foi construído pelo teu time para vencer o jogo por 3-1 neste segundo tempo. Obrigado. Jogadas de gol, construiu gols, conseguiu fazer os gols, né? E não tomar. Teve consistência defensiva e teve ataques que geraram gols.
Eu acho que foi bem isso aí. Nada mais do que isso. Boa noite, Guto Ferreira. Aqui é André Almeida, do Diário do Nordeste. Primeiro, parabéns pela vitória. Segundo, queria saber de você algumas opções táticas que você fez para esse jogo, que, por favor, você explicasse. Primeiro, a utilização ali do Fernando Sobral mais pelo lado direito, né, como lateral, e utilizando o William Oliveira e o Marlon ali como dupla de volantes mais por dentro, né? E no segundo tempo você mudou essa questão, depois que o Marlon leva amarelo, né? Coloca o Buiú no jogo e volta o Fernando Sobral para o meio de campo. O que é que você pensou com essa escalação e depois com essa mudança? E também a entrada do Clebão. A escalação do Ceará não tinha um centroavante de referência, né? Como o Kleber. E aí ele entra no intervalo e o Ceará cresce muito de produção. Fez um segundo tempo bem melhor do que o primeiro. E o próprio Kleber é coroado com um gol, inclusive, que acaba premiando nessa boa atuação que ele teve. Queria, por favor, que você comentasse sobre essas questões táticas, o que é que você pensou na partida e o que é que você leu ali durante o jogo e o que deveria ser feito para as substituições que você realizou. Muito obrigado, boa noite, mais uma vez parabéns pela vitória. O time do Fortaleza joga com 2 atacantes, com a aproximação do meia, que entra na última linha e forma o terceiro atacante vindo de trás, com 2 alas espetados, ora jogando por dentro, né? Ora compondo a linha de 4 defensiva, e 3 zagueiros. Sendo que tem 3 jogadores por dentro ali, que é o meia que faz o terceiro atacante, que é o Vargas, né? E os 2 volantes. O lateral direito que faz o terceiro zagueiro, e aí o jogador que jogaria aberto pela direita compõe a ala, que é o Pikachu. Nós colocamos o volante para compor o terceiro zagueiro, né? Ora fazendo o líbero à frente e não atrás da zaga, marcando muitas vezes de mano, com os laterais, o Sobral e o Bruno, ora compondo o terceiro zagueiro, ora saindo para marcar o ala. E colocamos 2 jogadores com boa qualidade de jogo, que o Marlon e o Kelvin por dentro. Fechamos um losango para poder dar o encaixe certo com o Vina, com boa chegada à frente. E os 2 homens de frente, o Lima e o Mendonça, fazendo beirada nas costas dos alas e vindo para dentro. Tanto o Kelvin e o Bruno têm facilidade para fazer lateral e volante ofensivo. Então nós pusemos 2 ali para dobrar o tempo todo, para ter trocas que poderiam ser importantes. E do outro lado, o Sobral e o Marlon a mesma coisa. Mas a marcação muito forte do rival fez com que o nosso jogo, inicialmente, a gente conseguisse uma outra jogada, mas não conseguisse nos impor na hora de propor o jogo. E aí, como não tinha o jogador para brigar pela bola na frente, a bola aérea, o Lima até ganhou várias bolas nessa condição. Eles subiram bastante a marcação, só que eles foram se desgastando, e a hora que eles afrouxaram um pouquinho a marcação foi a hora que a gente começou a jogar, conseguimos o gol do empate, e assim acabou o primeiro tempo. O segundo tempo, com a entrada do Kleber, já pegou a zaga deles mais cansada, já houve uma mudança tática significativa, o time deles já estava acostumado, assentado em cima do posicionamento nosso, e aí isso facilitou a nossa equipe para poder jogar também. E em cima disso, eles foram tendo que se deslocar muito mais para fechar os espaços, e a gente foi conseguindo jogar até que nós conseguimos os gols.